Boa tarde, meus queridos irmãos, acompanhantes dos nossos canais de YouTube. Mais uma vez nós estamos aqui para trabalharmos mais um tema da palestra pública de domingo do Centro Espírita Casa de Amor. Meu nome é Sônia Lima, sou colaboradora desta casa, que fica localizada na cidade de Macapá, no estado do Amapá. O Centro Espírita Casa de Amor ainda encontra-se com as suas atividades online de palestra pública e hoje vamos ter mais um encontro aqui no canal do YouTube da nossa casa. O tema da palestra de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as dimensões espirituais do Centro Espírita, um tema tratado no livro publicado pela Federação Espírita Brasileira, com a autora Sueli Caldas Schubert. Nossa saudosa Sueli, nossos agradecimentos por esse trabalho didático tão esclarecedor. O Centro Espírita ele tem um papel super importante na sociedade e nós vamos colocar alguns pontos aqui, porque o tempo que nós temos dessa palestra não dá para trabalharmos todos os temas que a Sueli tratou no livro. Mas vamos começar assim, lendo um trechinho do livro que a nossa amiga publicou. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, o ínclito codificador Allan Kardec fez questão de dar prosseguimento à divulgação da doutrina, iniciando, a 1º de abril de 1858, a publicação da Revista Espírita, através da qual poderia discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da terceira revelação, como era conhecido na época o Espiritismo. Imediatamente compreendeu a necessidade de criar um núcleo no qual fosse possível a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Desse modo, fundou, no dia 1º de abril do referido ano de 1851, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em cujo regulamento, no primeiro artigo, declara enfaticamente: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Estava inaugurado o primeiro centro espírita do mundo. A célula abençoada queria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz. O centro espírita, portanto, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, tem por finalidade o estudo e prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo na convivência fraternal a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Não se trata somente de uma construção física adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, constitui-se num santuário de bênçãos, por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima de mais santa fraternidade. Oficina de trabalho edificante. É também hospital para as almas aturdidas e enfermas, que necessitam de libertar-se das más inclinações, dos vícios
e morbosidades, adquirindo a saúde ideal. É, da mesma forma, escola de educação integral, por facultar a aprendizagem das leis da vida, e esculpindo-as no íntimo, de maneira que sejam renovadas as atitudes e os comportamentos em benefício próprio e do próximo, no rumo do Pai amantíssimo. Igualmente, é o lar que propicia a legítima fraternidade, no qual se limam as arestas dos desentendimentos e se trabalham os sentimentos de união e de unificação, objetivando o serviço de libertação de consciências e a conquista da paz. O centro espírita, desse modo, desempenha um papel de grande relevância nas atividades do movimento espírita, contribuindo valiosamente para a constituição de uma sociedade nobre e digna, à luz do Evangelho de Jesus, restaurado pela codificação kardeciana. Preservá-lo imune às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos, é dever de todo espírita dedicado que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. Muito bem. Que interessante, né, o que a Sueli colocou aqui pra gente no Centro Espírita. No opúsculo Orientação ao Centro Espírita, na edição da Federação Espírita Brasileira em 1988, colocou algumas considerações sobre o Centro Espírita. Nós vamos tratar uma por uma aqui. Que os centros e demais entidades espíritas, como escola de formação espiritual e moral, que devem ser, desempenham um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. Como isso acontece no Centro Espírita? Essa orientação, esse amparo. Primeiramente, a gente tem as palestras públicas, né, a atividade da Casa Espírita. Algumas vezes as pessoas buscam ajuda por alguma situação que estão passando de dificuldade emocional, espiritual, e são recebidas no nosso atendimento fraterno, passam a frequentar o Centro Espírita, e com a palestra e o passe, o Espiritismo vai sendo divulgado, e algumas vezes as pessoas que buscam essa orientação acabam se identificando com o que a doutrina propõe, com o que o Evangelho segundo o Espiritismo propõe, sendo que o Centro Espírita ele é local de acolhimento, né? Ele acolhe aquela pessoa que busca orientação, que busca uma ajuda, que busca um apoio, ele está ali para isso, né? Tem a outra consideração, que, para bem atender às suas finalidades, o Centro Espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vejam vocês, para ele alcançar a finalidade de amparo, de escola, de ambiente de transformação moral, é primordial. Ele deve ser, em primeiro lugar, um núcleo de estudo, depois de fraternidade, depois de oração e, por último, de trabalho. Então, a primeira coisa que o Centro Espírita deve ter: biblioteca, livros, planejamento de aula, de estudos, núcleos de estudos. Estudo da mediunidade, estudo do Evangelho, estudo das obras clássicas do Espiritismo, enfim, estudo, né? Orientação, buscar conhecimento, para depois, segundo a orientação da Federação Espírita Brasileira, trabalhar a fraternidade, vem a oração e depois de tudo isso o trabalho.
né? Então, o centro espírita, todo centro espírita tem uma organização seguida à orientação dos espíritos, não é? E o estudo é de suma importância. Tanto que hoje, aliás, não só hoje, desde que eu participo das atividades do centro espírita, eu comecei primeiramente num atendimento fraterno. Do atendimento fraterno e para as palestras públicas, passei para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois de se estudar obras do Espiritismo, é que foi inserida uma possibilidade de trabalho na casa, e muito depois de estudar o livro dos médiuns, o estudo sistematizado da mediunidade, é que foi oportunizada uma oportunidade de trabalho na mesa mediúnica. Então, assim, primeiramente, os centros espíritas têm um papel de nos educar, não só educar no termo popular, mas educar no sentido de ampliar as nossas mentes com o conhecimento da doutrina espírita, e com esse conhecimento nos incentivar e nos orientar para que nós possamos educar também nossos sentimentos, educar nossas má tendências, trabalhando em nós a reforma íntima e dando a cada um que busca a ferramenta necessária para se melhorar. Então, para atender às finalidades, o centro espírita deve ser primeiro o núcleo de estudo. Estudar a doutrina, estudar o evangelho, estudar o livro dos médiuns, entre outros estudos. Nesse núcleo de estudo, trabalhar a fraternidade, incentivar a oração. Toda atividade que a gente vai começar no centro espírita, a gente começa com uma prece. E isso deve ser incutido na nossa rotina constantemente. E depois o trabalho nas obras sociais, não é? Tem mais uma orientação aqui. Que o centro espírita, como um recanto de paz construtiva, precisa manter-se no clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade e de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus. Amai-vos uns aos outros. Vejam, Jesus sempre nos orientou, né? Espíritas, instruí-vos, amai-vos uns aos outros, sempre nos foi essa orientação. E o objetivo do centro espírita, como principal, é o estudo. E depois a prática da fraternidade, que seria o amai-vos uns aos outros. Então, o centro espírita, ele vem com esse papel de fazer um resgate do Evangelho de Jesus, nos orientando no sentido de nos tornarmos pessoas melhores. E isso não só abrangendo os desencarnados, quanto os encarnados, os trabalhadores do centro espírita, como também os seus frequentadores. Esse papel do centro espírita é muito salutar na nossa sociedade, né? Agora nós vamos ler aqui um trechinho que o Divaldo passa algumas orientações em relação ao centro espírita. O centro espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções precípuas, estudar, conhecimento, né? Uma escola, porém, naquela abrangência muito bem definida pela pedagogia moderna, que não apenas instrui, mas também educa, criando hábitos concetâneos com as próprias diretrizes da codificação.
O centro espírita realizará o mistério de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, porque será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. O centro espírita, em consequência disto, é o local onde se caldeiam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os mistérios do intercâmbio, onde se produzem os centros de interesses a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem enfado, sem cansaço e crescer, mudando de metas sempre para cima e para melhor. Esse trecho está no diálogo com dirigentes e trabalhadores espírita da União Espírita em São Paulo. Então, gente, o centro espírita é um lugar onde nós podemos aprender as lições do nosso Mestre Jesus através das palestras, dos temas que falam sobre perdão, sobre o amor ao próximo, sobre a fraternidade, sobre os esclarecimentos com o mundo invisível, o que é o espírito, o que é desencarnar, por que desencarna, o que é reencarnação. São tópicos que no centro espírita nós vamos encontrar todos esses esclarecimentos, né? E por que a terceira revelação é o Consolador prometido, que o Espiritismo vem nos passar isso. No momento atual que a humanidade está vivendo, houveram tantos desencarnes por conta da pandemia, e muitos que não têm ainda o conhecimento espírita sofreram de forma avassaladora. Aqueles que têm o conhecimento espírita sofreram porque a dor da partida dos nossos entes queridos é natural, é do ser humano. A gente não quer perder esse convívio com as pessoas que a gente ama, ainda que a gente saiba que isso faz parte do planejamento reencarnatório, que isso é temporário, que nós vamos nos reencontrar, que não é o fim. Mas é no centro espírita, através das aulas, das palestras, do atendimento fraterno, é que você vai poder entender melhor esse contexto. É no centro espírita que acontece a comunicação entre o mundo material e o mundo espiritual. É no centro espírita que essa comunicação é mais segura, é mais direcionada ao atendimento espiritual necessário que se apresente numa casa espírita. Mas o centro espírita, ele tem uma abrangência dimensional espiritual muito grande. Vejam vocês, o trabalho de vibração no centro espírita. A vibração benéfica do amor, ela é pura energia. E essa energia abrange tanto a esfera espiritual como a esfera física próxima ao centro espírita. Eu lembro muito bem que quando nós começamos com o Centro Espírita Casa de Amor, no bairro Infraero 1, na cidade de Macapá, aproximadamente uns 22 anos atrás, como a doutrina espírita não tinha a divulgação que tem hoje, a maioria das pessoas via isso com um certo preconceito, não é? Foi muito apresentado que os espíritas mexiam com mortos, e que Jesus condenava isso. Havia uma má interpretação do que era o espiritismo. E quando nós fundamos o Centro Espírita Casa de Amor,
tinham situações assim muito interessantes. Jogavam pedra nas portas, no dia de palestras públicas, às vezes a comunidade ao redor colocavam músicas altas demais e sempre tinha assim uma interferência ruim nesse sentido. Passados-se todos esses anos, 20 anos disso, hoje é muito diferente. As pessoas já vêm ao centro com uma frequência maior, já vê o centro como algo que auxilia, que esclarece, que ajuda. Aquela, aquela ideia equivocada do que é o espiritismo se dissipou com a, as palestras, com os cursos, com o atendimento no centro. A comunidade local pôde observar que um centro espírita não é aquele local que distorcia o Evangelho de Jesus. Não, muito pelo contrário. E lá ao redor do centro houve uma melhora gigantesca em termos energéticos, em termos físicos também. Então, a dimensão espiritual de um centro espírita é muito, muito maior e tem um alcance inimaginável. Um alcance inimaginável. Mas realmente é preciso, no centro espírita, como diz aqui Divaldo, como diz Allan Kardec, é preciso que esse ambiente seja um ambiente respeitoso, um ambiente fraterno, um ambiente de união. Isso é uma verdade. Tem umas falas aqui de Bezerra de Menezes, que ele fala aqui do centro espírita, muito interessante, meus irmãos. Eu vou fazer uma breve leitura. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados de seus tutelares invisíveis, os espíritos, os fluidos úteis necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portando intactas as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e a inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazente. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações,
onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou seus guias espirituais. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, ao qual elevará a dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então em seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para as práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Livro Dramas da Obsessão. A nossa média Ivone Pereira, pelo espírito Bezerra de Menezes. Olha que interessante. Quão é importante essa harmonia, essa sintonia, esse amor trabalhado no centro espírita. Não só as atividades, o estudo, como o pensamento de cada trabalhador, encarnado e desencarnado. Obviamente, nós sabemos que as sintonias são o sinal das presenças que nos acompanham. Se nós nos sintonizarmos sempre com o amor fraterno, com o amor universal, com a paz, com o perdão, nós atraremos sempre entidades imbuídas nesse amor, nessa sintonia. No centro espírita é preciso que durante o trabalho, durante o estudo, durante as atividades exercidas no centro espírita, esse amor, essa sintonia se evidencie cada vez mais. É lógico que aonde a gente for, estando ou não no centro espírita, a gente precisa estar com as energias elevadas no bem, com um pensamento elevado ao amor, em todo lugar. Mas nos centros espíritas, isso se faz necessário de uma forma mais responsável, mais intensa, por assim dizer. Chegando ao centro espírita, os pensamentos elevados, os pensamentos de harmonia, de fraternidade, de paz, têm que estar presentes. O sentimento de amor ao próximo, de compaixão pelos irmãos que estão lá buscando auxílio, irmãos desencarnados, irmãos encarnados, respeitando o meu colega, respeitando aquele cidadão que vem em busca de auxílio, respeitando a mim mesmo, respeito, amor, compaixão. A gente precisa, sempre que estarmos no centro espírita, elevarmos o pensamento ao melhor que Jesus nos ensinou. Amai-vos uns aos outros, não é mesmo? Não só no centro espírita que você trabalha, não só no centro espírita que você atua, não. Em qualquer centro espírita que você entrar, emane energia de paz, energia de amor, energia de união, de fraternidade. Hoje eu vou assistir uma palestra na Federação.
entrar na federação já em prece, já com pensamento elevado, porque certamente em cada centro espírita, se você entrar elevando o seu pensamento ao amor, à caridade, à paz, mentalizar Jesus derramando sobre você luzes de paz, você certamente sintonizará com a espiritualidade benfazeja daquela casa. Mas se você entrar no centro espírita com um pensamento antagônico ao amor, você vai sintonizar com aqueles irmãos que também têm essa sintonia. Porque um centro espírita também é um hospital e lá também vai estar em tratamento os irmãos que ainda estão doentes da alma, que ainda não estão levados. E se você entrar no centro espírita com sentimentos egoísticos, de ódio e rancor, lá no centro espírita também tem esses irmãos desencarnados, porque lá estão enfermos, recebendo tratamento. E isso pode trazer a você complicações, né? Então, sempre que nós entrarmos no centro espírita, seja ele qual for, nosso pensamento sempre é elevado, para que a gente possa sintonizar mais facilmente com os trabalhadores, obreiros de Jesus que sintonizam na faixa do amor. Essas orientações que Divaldo nos passou, que o nosso médico amigo Bezerra de Menezes nos orientou, que Allan Kardec colocou no primeiro centro espírita criado no mundo, que era a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é tudo a mesma coisa, não é? A sintonia com o amor, a sintonia com o perdão, a sintonia com a fraternidade. Bem, meus irmãos, como eu havia dito antes, é um tema tão extenso que o nosso pouco tempo ultrapassou. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Que Jesus abençoe a todos nós e que essas escolas benditas, chamadas centro espíritas, possam cumprir seus papéis na sociedade e nós, como seus colaboradores, também possamos dar nessa tarefa o melhor, com muito amor, com muita confiança nos desígnios de Deus, com muita fé, com muita paz, com muita disciplina, com muito respeito ao nosso próximo. Que a paz de Jesus esteja com todos. Muito obrigada.